cada dia uma informação diferente. O próprio Exército Brasileiro não chega em um consenso. E o pior, não é nem outra pessoa falando, é uma pessoa falando duas coisas diferentes. Mais um ofício respondido pelo Exército. Vamos ler esse ofício aqui na íntegra e fazer os comentários que eu julgar como pertinente. Se tá achando o canal agora e não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, meus amigos, vamos lá, sem enrolação. Ofício na tela, datado de 4 de junho de 2024, enviado pelo Marcelo Danfenbach, proprietário lá do Clube de Tactical Shot de Botucatu e presidente da LINAD. Vamos lá. Perguntas em amarelo, respostas em verde, apenas para facilitar a minha leitura e ficar algo mais interativo aqui com vossas senhorias. Vamos lá. O empréstimo de armamento para atiradores com idade maior que 25 anos para a realização de atividades de treinamento e competições é permitido? Sim, desde que a arma seja da entidade de tiro, conforme estabelecido no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 34 do decreto 11.615. Vamos lá. Segunda pergunta. Considerando que as atividades de competição estão em categoria superior aos treinamentos ordinários, será possível considerar, para efeito de comprovação de habitualidade o respectivo nível, todas as atividades realizadas pelo atirador, sejam apenas competições? Qual é a pergunta aqui? Havia-se um comentário de que o Exército não aceitaria somente competições no lugar dos 20 treinamentos mais 6 competições. Então, qual é a resposta do Exército Brasileiro? Que sim, que se a pessoa tiver 26 competições ao invés de 20 treinamentos e 6 competições, ele vai aceitar. É meio lógico, né, meus amigos? A competição é algo muito mais sério, muito mais importante, entre aspas, do que o treinamento. Como que vai aceitar o treinamento e não vai aceitar a competição? Mas ótimo, está respondido uma dúvida a menos. Só que eu quero conversar com vocês, principalmente porque tem uma divergência de uma informação muito importante entre esse ofício e outro ofício, qual é o real valor destas respostas que são encaminhadas pelo Exército Brasileiro. Voltando para o ofício. O atleta possuidor de guia de tráfego de treinamento, este aqui eu acho que é o ponto principal deste ofício, poderá, por ocasião da realização de campeonato em seu clube de filiação, usar a GT para participar desta competição? Então qual é a pergunta? Com GT de treinamento, eu posso participar de uma competição se acontecer naquele clube onde eu tenho a GT de treinamento? E a resposta do Exército Brasileiro, neste ato, representada pelo subdiretor de fiscalização de produtos controlados, Coronel Renato Luiz Ribeiro de Lira, é que não, uma guia de tráfego emitida para treinamento não poderá ser utilizada para competição, tendo em vista que na guia para a competição, o atirador deverá apresentar a comprovação de participação no referido evento. Então vamos lá. Primeiro, eu entendo que essa resposta está completamente equivocada. Por que eu entendo que essa resposta está equivocada? Porque ele fala que para pedir a guia de treinamento tem que ter uma comprovação de competição. Só que isso não tem vinculação nenhuma com você poder participar daquele evento ou não. Qual é a lógica de você ter um documento que te autoriza a transportar este equipamento até o clube de tiro, só que neste papel está escrito que é só treinamento? Então, se tem uma competição na baia do lado, ou até mesmo na mesma baia que você está utilizando, a única diferença é que vai ser colocado um alvo e vai ser contado um tempo, agora você não pode mais. Agora você não tem mais autorização. Isso não tem nenhuma lógica, nenhum cabimento. E o próprio coronel entende isso. Não é o entendimento do Andrei, é o entendimento do coronel. Vamos ver o que o coronel entende? Vamos lá. Ofício datado de 16 de abril, assinado pelo coronel Renato Luiz Ribeiro de Lira, subdiretor de fiscalização de produtos controlados. Diz o seguinte: informa que a guia de tráfego, destinada a treinamentos, no período de vigência regulamentar, pode ser utilizada também para quaisquer competições que venham a ser realizadas na mesma entidade de tiro constante na GT, e da qual o atirador desportivo venha participar. Então, não é o Andrei que entende diferente? O próprio coronel falou que pode.
Aí agora ele falou que não pode. E aí você agora tá parado assim na sala de braço cruzado falando, tá bom, Andrei, e o que que eu faço? O que que você faz? Sabe qual é a resposta que eu tenho pra isso tudo? Sabe qual é o valor que tem um ofício desse? Quase nenhum. Este ofício sabe pra que serve? Pra você brigar na justiça lá na frente quando isso der um problema. Este ofício mostra que o Exército Brasileiro não tem um padrão a seguir. E não é nem outra pessoa. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra o Coronel Renato Luiz Ribeiro de Lira. Eu nem o conheço, não tenho nenhum motivo para ter nenhum problema com ele. Mas, eu tenho duas informações essa completamente importante, uma informação muito séria, falada duas coisas diferentes pela mesma pessoa, num período de nem 2 meses. Então, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero de alguma forma atacar a figura do coronel? Claro que não. Eu quero só mostrar pra você, meu amigo. É você, meu amigo. Juiz federal que tá aqui me assistindo, promotor de justiça, juiz estadual, desembargador, ministro. Eu quero mostrar pra você o que é que a gente tá passando. Eu quero mostrar pra você o que é que um cidadão brasileiro tá passando pra tentar manter a prática de um esporte olímpico que trouxe a nossa primeira medalha de ouro. Então eu não quero de nenhuma forma ridicularizar, expor, brigar com o Coronel Renato, pelo amor de Deus, eu nem sei quem é, repetindo. Mas eu só quero mostrar pra você, meu amigo, o cenário que vivemos neste país. O cenário de uma completa insegurança jurídica. E o resumo disso tudo é o seguinte: qual é o poder que tem uma resposta de ofício como essa, como disse no começo da frase? Somente para você ter um poder de argumentação junto à justiça. O que vale, o que vai ser seguido é de ex, não é resposta de ofício. E a prova disso tá aqui na tela. Em um caso fala que pode e no outro caso fala que não pode. Aqui pode, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. Parece piada, mas não é piada. É o cenário que estamos vivendo atualmente. Então qual é o resumo disso tudo? Se você tem uma GT de treinamento, você vai se apoiar em qual ofício? No ofício que autoriza. Simples assim. Qual documento é interessante para mim? Qual documento atende os meus anseios? Este daqui. Você vai se amparar neste documento. Até porque, onde está o respeito ao princípio da publicidade constante em nossa Constituição Federal? Estes ofícios respondidos são levados ao seu conhecimento de forma correta, respeitando o princípio da publicidade para todo mundo que tem certificado de registro? Claro que não. Estes ofícios são levados ao conhecimento para vocês através de canais de YouTube, como está acontecendo aqui comigo, que não segue o princípio da publicidade. Então o que eu quero dizer com isso? Você pode muito bem alegar conhecimento de um e alegar desconhecimento de outro. Ah, mas o Andrei falou deste outro no vídeo. Não vi esse vídeo do Andrei. Vejo todos, inclusive dou like, mas esse vídeo eu não vi. E aí? Então o que eu quero dizer com isso? Não é assim que acontece neste país? A aplicação da norma não é seletiva? Não é de acordo com o que me interessa? Não é assim que vemos até julgados nesse sentido? Por conveniência, com malabarismo? Não é assim? Então vamos fazer o mesmo. Então o ofício que me interessa é o ofício 19. Cadê aqui o ofício 19 na tela? É o ofício que me interessa? É este ofício aqui que eu vou imprimir e andar com ele na minha pastinha. Não, Andrei, o ofício que me interessa é o ofício 60. Então eu vou andar com esse ofício aqui na minha pastinha. É assim que funciona. E o resumo, que o que vale é portaria, decreto e DIEX. O resto é só orientação, é só resposta de dúvida e, como vocês viram, não tem valor quase que nenhum. Tanto é que nós temos respostas diferentes emitidas pela mesma pessoa. Eu preciso continuar explicando isso? Eu acho que não. Vamos seguir lendo o ofício, porque tem mais coisas relevantes aqui. Encontrando-se o atleta em determinado clube onde está acontecendo simultaneamente campeonatos distintos, caso este queira participar das competições na mesma data, serão reconhecidos como eventos diferentes para efeito de comprovação de participação? Sim. Ou seja, você, por exemplo, está frequentando o clube de tiro Atibaia, como eu faço, e aí naquele dia está acontecendo o campeonato nacional e naquele dia você decide fazer um treinamento. O treinamento é um evento distinto e o campeonato é outro evento distinto. Ou ainda, que já aconteceu, vai ter uma etapa do Campeonato Paulista, vai ter uma etapa do Campeonato Nacional, vai ter uma etapa do campeonato interno e vai ter etapa de um treinamento.
e vai ter um treinamento. São eventos distintos. É esta a resposta que está aqui. Então, se no mesmo clube está acontecendo o Campeonato Paulista, é um evento. Está acontecendo o Campeonato Nacional, outro evento. Está acontecendo o Campeonato Interno, outro evento. Acabou. É assim que funciona e é assim que o Exército está respondendo. Então, essa resposta te interessa, você usa ela no momento oportuno. Essa resposta não te interessa, você ignora ela. Fim. Vamos fazer igual eles fazem. Este é o resumo da felicidade. Encontrando-se o atleta em determinado clube onde está acontecendo certo campeonato com diversas modalidades de competição, tendo o atleta participado com o mesmo armamento em duas modalidades diferentes. Ótima pergunta. São reconhecidas como eventos diferentes? Sim. Sendo de modalidade diferente, serão considerados eventos diferentes. Neste caso, serão computadas duas participações. Ou seja, você vai lá, se inscreve no mira aberta revólver 10 metros. Uma habitualidade. Mira aberta revólver 15 metros. Outra habitualidade. Mira aberta revólver 25 metros. Outra modalidade. E não é o Andrei que está dizendo isso. Quem está dizendo isto é o Exército Brasileiro. F. Tendo o atleta participado do mesmo campeonato e modalidade, mas em dias alternados, serão reconhecidos como eventos distintos? Por se tratar do mesmo campeonato e na mesma modalidade com o mesmo calibre, mesmo sendo em dias alternados, não serão considerados eventos distintos. Porque ficou claro que não importa se são em dias distintos, então, e sim em eventos distintos, como está escrito aqui. Vamos lá? Essa daqui também é muito importante. A ressalva constante no parágrafo 11º do artigo 22 da Portaria Colog 166 de 2023 é aplicável à classificação de quaisquer níveis de atirador desportivo ou todos aqueles que possuem armas restritas, preste atenção, mesmo anteriores ao decreto 11.615, deverão progredir para o nível 3 na ocasião da revalidação do seu registro? Então aqui a pergunta, talvez a que eu mais recebo, se quem tem calibre restrito vai precisar ou não virar nível 3 para manter os seus equipamentos de calibres restritos. E vamos ver qual é a resposta do Exército Brasileiro. Os atiradores desportivos que possuem armas de fogo de uso restrito, amparadas pelo artigo 79, parágrafo 2º do decreto 11.615, não necessitarão progredir para o nível 3, desde que cumpram a habitualidade mínima por calibre registrado, conforme prevista no inciso 1 do artigo 95 da Portaria 166. Ou seja, vou traduzir para vocês. Se você tem uma arma restrita apostilada antes da data do decreto, acabou. Você não precisa virar nível 3 para a revalidação do seu registro. Não é o Andrei que está dizendo, é o Exército Brasileiro. Está aqui a resposta. O atirador desportivo classificado como nível 1, que no interstício entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, comprovar ter realizado 20 treinamentos e 6 competições, dos quais 2 de âmbito nacional ou internacional, poderá solicitar imediata progressão para o nível 3 ou será necessário transitar antes pelo nível 2? Aqui o Exército Brasileiro vai contra o decreto presidencial. Se o atirador desportivo comprovar os treinamentos e competições previstos no inciso 3º do artigo 95 da Portaria 166, ele poderá solicitar a progressão para o nível 3 sem ser necessário passar pelo nível 2. Isso não é o que está escrito no decreto, o Exército está inventando moda, assim como já inventou com aquele informativo, acho que 004, que autorizava essa situação. Mas isso nos favorece? Vamos utilizar. É assim que funciona. A aplicação seletiva conforme a sua conveniência. Igual acontece em todos os outros lugares. Vamos fazer isso também. Vamos lá? Os integrantes do Poder Judiciário, estados, pode usar arma de porte para competição? Não. Os integrantes, a mesma coisa. Não conforme questionamento. As armas de fogo consideradas obsoletas ou inertes, portanto, tenham... Aqui fala do artigo 144, que são dos policiais. Se os policiais podem empregar essas armas de carga, armas do Estado, em competições, e o Exército respondeu que não. Ok? Aqui ele pergunta se as armas consideradas obsoletas ou inertes podem ser dado baixa no seu registro, e o Exército falou que desde que elas se enquadrem ali dentro das condições de obsoletas ou inertes, pode. Então
Então, basicamente, o que tinha de mais importante para comentar em relação a essa resposta de ofício é isso. E o mais importante desse vídeo é você me ajudar a compartilhar esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, para que as pessoas entendam que resposta de ofício não é regra. Resposta de ofício não é o que o Exército Brasileiro, figura Exército Brasileiro, entende ou que o Exército tem que necessariamente, melhor dizendo, cumprir. O que o Exército tem obrigação de cumprir, ou ao menos deveria ter, são portarias, decretos, leis e o DIEX, e não ofício. E nós temos a prova disso, pois temos ofícios conflitantes, neste caso em tela, inclusive, partindo da mesma pessoa. Claro que já tivemos casos em que uma organização responde uma coisa, outra responde outra, conflito entre organizações militares, isso já aconteceu, ou dentro da mesma organização, partindo de pessoas diferentes. Meus amigos, infelizmente, 15 minutos de vídeo, tentei deixar o mais rápido possível, falando rápido aqui, você não conseguirá assistir no 2x, mas é necessário para que eu pudesse fazer todas as ponderações aqui necessárias. E lembrando, última dica do vídeo, dica de ouro, tá? Hoje, comigo, ninguém me contou. Eu precisando fazer um agendamento para fazer uma habitualidade em um clube de tiro, me foi exigido, com base neste ofício, uma GT de competição para que eu pudesse ir naquele clube. E aí eu questionei, mas espera aí, eu tenho o ofício 2054, onde fala que a GT modelo antigo, que é o meu caso, tem validade em todo o território nacional e serve para treinamento e competição. E aí a pessoa me respondeu que não vale, que ela entende que não vale, que diante desse ofício tem que ter GT de competição. E não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que GT de treinamento não vale para competição, e eu mostrei que ainda assim há um conflito, então você aplica o que você quiser, tá? Essa é a minha leitura. Mas isso não se confunde com tirar a validade das GTs antigas. As GTs antigas seguem válidas, inclusive temos uma resposta de ofício, que é o ofício 2054, onde fala que a GT antiga segue válida. Então, se eu tenho uma GT antiga que fala que eu posso participar de treinamentos e ou competições e é válido em todo o território nacional, eu não tenho nenhuma obrigatoriedade de emitir uma nova GT para poder participar dessa competição neste clube de tiro. Se o seu clube de tiro te exigir isso, ou vir com esse monte de outra ladainha que estão fazendo só para ganhar o seu dinheiro, faça como eu fiz. Procure um clube sério que trate direito um atleta, que é o que somos. Esse foi o vídeo de hoje. Mais um desabafo do que um vídeo. Tô de saco cheio dessa história já, de cada hora vir uma resposta e a gente tem que ficar rebolando para tentar explicar para vocês algo que não tem explicação. A explicação é: não temos segurança jurídica neste país. Então vamos aprender com os nossos inimigos. Vamos fazer uma aplicação seletiva de acordo com o que é conveniente. Esse foi o vídeo de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando não sabemos.